É uma das notícias mais chocantes da semana e caramba, um adolescente de 17 anos, ele estava ameaçando se jogar de uma passarela e eles estavam conseguindo controlar a situação, conversando com o adolescente. A pessoa, para chegar num ponto desse, a pessoa tá totalmente transtornada, totalmente, sabe, perdida. Mas isso é mais um pedido de socorro. Quando estavam finalmente, sabe, o jovem estava finalmente mostrando uma vontade de descer lá e de se acalmar. Uma galera começou a gritar: pula, pula. Acho que todo mundo viu essa notícia. E o garoto, ele abriu os braços e se jogou. Agora a galera que gritou para ele pular vai ser investigado por suicídio. E esse caso levantou uma discussão na internet e eu decidi trazer isso para um vídeo. Então, esse caso, ele traz várias discussões, né? Primeira coisa, é uma exposição de uma situação muito delicada, porque como eu falei, a pessoa para chegar nesse ponto, ela tá muito desesperada. É basicamente um enorme pedido de socorro. Sobre a galera gritar, instigar suicídio e tal, é crime, logicamente é crime, porque de um lado você tem uma pessoa totalmente fragilizada, uma situação completamente difícil, onde ela tá decidindo pela vida dela, sabe? A natureza humana, né, os instintos humanos, o instinto animal de todos os animais, basicamente, sempre tenta preservar a própria vida. Se uma pessoa consegue ignorar esse instinto, né, não consegue, né, a palavra certa não é consegue, mas alguma coisa dentro dela faz ela ignorar esse instinto para poder se matar, é porque ela tá realmente muito mal, ela tá realmente muito desesperada, ela tá pedindo socorro numa situação daquela. Gritar para alguém pular nessa situação não é nem insensibilidade. Insensibilidade é você ver uma pessoa naquela situação tentando se matar e você ignorar. Isso é insensibilidade, sabe? Você não tá sentindo nada pela situação dela. Agora, você desejar que ela se mate ou você ficar gritando para ela se matar é criminoso, sim, porque se uma pessoa consegue ver graça naquela situação, ela tem uma mente criminosa. Imagina se fosse alguém da sua família naquela situação, você teria coragem de fazer isso? Eu sei que as pessoas não conhecem aquela pessoa naquela situação e poderia ser meio difícil você pedir compaixão de pessoas desconhecidas, mas cara, é uma mente criminosa. Você vê graça, você vê algo de, sabe, entretenimento nisso. Como é que uma pessoa vê alguém numa situação tão difícil e consegue fazer isso? Eu não entendo, sabe? E que mostra que quando você estiver na merda, quando você estiver precisando de muita ajuda, vai aparecer mais pessoas querendo te ferrar e assistir você se ferrando. Um entretenimento para elas mesmas do que pessoa querendo te ajudar. E sempre tem alguém a fim de afundar mais ainda a situação. Fico perguntando se quando aquelas pessoas que gritaram, grita e viram o garoto lá no chão todo espatifado, será que eles se sentiram satisfeitos por ter feito aquilo? Será que eles imaginavam que aquilo realmente ia acontecer? O garoto, ele deixou uma carta, né, explicando por que ele deixou esse mundo. E ele era vítima de bullying. E vítima de bullying pesado, ele apanhava. E ele conta na carta dele que ele apanhou até de pessoas que ele confiava, de amigo deles, e isso machucou ele pra caramba. Ele chegou a apanhar tanto que ele teve convulsões, pra você ter uma ideia. E apanhar de um amigo marcou ele pra caramba, sabe? Quem imagina você ter uma pessoa que você confia, uma pessoa que você gosta, e bater em você por causa de uma cola. Além de apanhar na escola, ele apanhava em casa porque o pai dele era alcoólatra. E chegava todo dia e batia nele. E ele sentia que o pai dele dava mais atenção pro irmão do que pra ele. Ele se sentia jogado de lado, se sentia meio que abandonado pela família. Ele nem conseguia uma namorada, alguém pra ele se relacionar. Ele não conseguia fazer amizades também, porque acho que ele começou a ficar desmotivado com essas agressões que acontecia com ele em casa e na escola. Porque eu já falei isso nos meus vídeos, que quando os únicos dois mundos que você conhece, que é casa e escola, que os adolescentes são presos nesses dois mundos, né? Eles não têm como fugir disso, eles não podem fugir da escola, porque eles são presos a isso, por causa de responsabilidade. Eles também não podem fugir de casa, porque pra onde eles vão morar na rua, não tem como. Então, quando esses dois mundos que esses adolescentes conhecem começam a ficar tóxico, começa a ficar agressivo, a vida começa a ficar difícil. E
tava difícil pra ele, tava sufocante pra ele. E o mais duro, né, que ele deixa isso na carta, que a falta de amor que ele sentia a vida do pai dele meio que marcou muito, ele deixou muito difícil. O episódio que chocou ele é quando ele teve que aplicar um golpe no pai para o pai parar de machucar ele. E isso foi o que, sobre a mãe dele, ele sente que a mãe dele não ligava para a situação dele, por causa que a mãe via ele sofrendo, via ele passando por situação e não fazia nada. Ele fala na carta que acredita que a mãe dele estava ocupada demais para ligar para ele. Isso é muito triste. A coisa de você sentir que a pessoa que você ama está ocupada demais para ligar para você é meio que um tapa, sabe? Um tapa diário que a pessoa recebe. Eu acho, né, que muitas pessoas veem pessoas que amam sofrendo e não fazem nada, meio que ou elas sentem que pode piorar a situação, ou elas não têm força suficiente para lidar com aquilo. E, cara, você tem que fazer alguma coisa, porque senão você pode perder a pessoa. Por mais que muitas pessoas acreditem que isso não pode acontecer com elas, né? Sempre acontece coisa ruim com o vizinho e nunca com você. Acontece. Se você vê uma pessoa, um parente seu, sofrendo, faça alguma coisa enquanto ainda é tempo. Na carta, ele pede desculpa por estar indo embora. Ele diz que não... Na carta, ele pede desculpa por estar indo embora. Ele ainda se sente culpado por estar fazendo aquilo. E ele diz que perdoa o pai dele por todas as agressões que ele recebeu. Então foi isso, a vida dele foi muito tóxica, foi muito difícil e... sei lá, cara, eu tô meio... lamento por ele passar por isso. Imaginar que os últimos momentos dele foram desse jeito. Nem sei o que falar, cara. E eu acredito que as pessoas que falaram pra ele pular nem imaginavam que ele tava passando por isso. Só ver aquele momento como um showzinho. Sei lá, cara. E pra quem tá passando por esses momentos, eu só digo que... nem sei o que dizer. Que eu já passei por coisa ruim também, por isso que eu tô desse jeito. Por mais que pareça impossível, vai passar. Porque um dia, né? Aos poucos, pra falar a verdade, você vai conquistando a independência, vai conquistando as suas coisas e um dia você vai poder sair desses ambientes e construir a sua própria vida. E eu sei que essas coisas te colocam pra baixo e dificultam conseguir essa independência, mas desistir, gente, complicado. Entendo que isso tira o prazer de viver a ponto de você não quiser mais viver, porque quando as coisas ficam muito difíceis, você passa a não enxergar o que tem no amanhã.